Olá, gestores. Aqui quem fala é o instrutor Dario de Freitas Bueno e eu venho apresentar mais um treinamento por videoaulas. Hoje eu irei demonstrar para vocês, ministrar um novo treinamento de ferramentas de gestão, matriz de priorização GUT, na série de treinamentos de melhoramento focado. E o foco desse treinamento é formar gestores, capacitá-los para que vocês possam ter condições de aplicar essas ferramentas no mercado de trabalho. Todos sabemos que o mercado hoje está competitivo, está fulinando questão de desenvolvimento de pessoas, tem mais pessoas no mercado procurando mercado de trabalho e as empresas estão procurando mais pessoas capacitadas para suprir as suas necessidades, os seus problemas. Bom, como padrão nos meus treinamentos, eu tento estruturar os conteúdos de modo objetivo, sem muita complicação, e que todos possam ter o mesmo entendimento do conteúdo em relação aos treinamentos que eu já venho ministrando a vocês, tá? Então eu apresentarei o módulo 1, de onde surgiu essa ferramenta, quem criou, quais são os objetivos do uso dessa ferramenta. Depois eu apresentarei o módulo 2, quais serão os passos para a construção da ferramenta. Então, etapa a etapa, como construir, desenhar essa ferramenta para que vocês possam colocar de um modo amplo e visualizar como montar essa matriz de priorização. E por último, através de um exemplo simples e objetivo, como aplicar essa ferramenta. Então a estrutura dela venho com conteúdo, com os passos para a construção, e aí eu venho com uma aplicação prática para que vocês possam utilizar quando necessário, tá? Como padrão também nesse treinamento, eu deixo arquivos para que vocês possam fazer downloads. Bom, módulo 1, apresentação da ferramenta. Ferramenta de gestão, matriz de priorização GUT. Então no módulo 1 eu sempre apresento de onde surgiu a ferramenta, quais são os objetivos, para que a pessoa entenda qual foi o conceito inicial para resolução dessa ferramenta, para que as pessoas possam utilizar na gestão das suas atividades. Então vamos lá. Então a matriz de priorização GUT, ela foi idealizada por Charles Kapner e Benjamin Trogle na década de 80. E o foco dessa ferramenta é para ser utilizada na solução de problemas. Então eu já apresentei alguns treinamentos para vocês de ferramentas para análise de causa, definir quais são as causas prováveis, qual é a causa raiz, levantamento de ideias. Então essa é mais uma ferramenta que compõe para análise e definição de resolução de problema. Ela é mais focada para resolução de problema, para priorizar os problemas determinados. E essa ferramenta no mercado de trabalho, ela é conhecida também como matriz GUT ou matriz GUT e matriz de prioridades, gravidade, urgência e tendência. E o objetivo, o foco dessa ferramenta é priorizar ações de uma forma racional, levando em consideração a sua gravidade, urgência e tendência, o qual os gestores, colocando na balança esses três conceitos, os gestores conseguirão tomar decisões mais assertivas. O principal dessa ferramenta é isso. Ela tem um critério, um método
que, sendo utilizada, conseguirá priorizar os seus problemas, as soluções, as ideias postas para a resolução de problemas. E quais são os benefícios de utilização dessa ferramenta GUT, matriz de priorização? Ela vai permitir alocar recursos considerados realmente mais importantes. Então, se eu utilizar a ferramenta, eu vou conseguir ter um norte, o que na resolução de problemas, para discutir as ideias, tratar os problemas, eu preciso alocar recursos. Então, essa ferramenta ela vai me dar um norte aonde eu conseguirei focar os recursos necessários para a empresa para tratamento daquele problema. Então, ela vai dar o caminho que a empresa quer, o que ela necessita. Ela também contribui para a elaboração de planejamento estratégico. Se eu utilizar essa ferramenta, eu conseguiria fazer um planejamento estratégico para o que escolher. Então vocês vão entender um pouquinho melhor dessa ferramenta nos próximos slides, mas ela é utilizada para isso. Apesar de ela ter um nome muito complexo, matriz de priorização GUT, é uma ferramenta super simples, fácil de aplicação, fácil de entendimento e todo mundo consegue utilizar sem ter muito esforço e um retorno muito importante para a empresa. Ela é utilizada com a base dele para priorizar algum problema, algum assunto. Ela ajuda a classificar melhor os assuntos. Então eu posso ter na mesa uma tomada de decisão de diversos assuntos, e utilizando essa ferramenta eu vou conseguir classificar melhor o que é melhor para a empresa e para os gestores dessa empresa. A apresentação da ferramenta visualmente, é um modo visual e que todos conseguem ter um entendimento muito fácil. Então, se você olhar a ferramenta depois do seu uso, qualquer pessoa conseguirá bater o olho e entender o que está acontecendo. Ela é uma ferramenta muito importante para tomar decisão, porque se a empresa tem diversas situações a ser discutidas, tem que resolver problemas, e os gestores, a diretoria tem que tomar decisões, a ferramenta é primordial, porque ela vai te dar essa resumo do que é importante para a empresa, e aí todos conseguirão tomar decisões mais assertivas. Ela é uma ferramenta que consegue reunir equipes para discutir esses problemas e conseguir priorizá-las. E também ela quantifica de um modo simples e visual e organiza as tarefas a serem executadas pela empresa. O que ela precisa fazer para tratar aquele problema, só que de um modo que seja ordenado e simples, para que as pessoas e as organizações consigam ter uma visão completa. Bom, mas para que nós possamos entrar na fase, que é o módulo 2 de construção da ferramenta, precisamos entender a sua definição, o que é uma matriz de priorização GUT, G-U-T. Então, por que ela chama isso? Porque ela utiliza as siglas de gravidade, urgência e tendência para fazer um método de priorização de algum determinado problema para a resolução do problema, certo? Então, o que é gravidade para a utilização daquela matriz, certo? Então, um termo simples aqui colocado para vocês é a intensidade ou profundidade do dano que o problema pode causar se não for tratado. Então, na hora de priorizar, analisar esses problemas, eu tenho que classificar para ver o quanto é grave e o quanto que vai trazer de dano para a empresa aquele problema, aquela decisão que vai ser tomada. Então é importante fazer essa análise com essa ferramenta. Urgência é a intensidade de quão urgente aquele problema precisa ser priorizado para evitar prejuízo.
Então, se no primeiro eu preciso identificar qual é o dano que a empresa vai ter, nessa segunda classificação eu vou verificar quanto ele pode trazer de prejuízo para a organização. Então eu tenho que também analisar essa outro lado da balança. Porém, para que, como esses termos gravidade e urgência podem ser muito parecidos, entra a tendência, é a probabilidade daquele problema se agravar ao longo do tempo. Então a tendência é isso. Ele vai pegar ao longo do tempo e vai demonstrar, com o passar do tempo, o que pode ser realizado e aquele problema pode se agravar. 3 definições que são o coração, é o pilar, vamos dizer que é a pirâmide da utilização daquela matriz de priorização. Então essa ferramenta ela busca isso, equalizar esses 3 pilares, critérios de classificação por pontuação, 1 a 5 para cada item, ou a qual a equipe, as pessoas irão pontuar e irão conseguir enxergar melhor como tratar aqueles problemas, tá? Então, para gravidade, certo? A gente pode colocar a seguinte termo para quando vocês utilizarem esta ferramenta. A gente classifica a pontuação de 1 a 5 para gravidade. O número 1, se eu pontuar aquele determinado problema, aquele determinada resolução, ou aquele tema, aquela tomada de decisão como 1, ele não tem gravidade. É sem gravidade, o dano será mínimo para a empresa. Então, qual é a tradução disso? Não há pressa em resolver aquele problema. Então é um problema que não vai interferir em dano nenhum. Se eu classificar como 2, então ele vai ser um pouco grave, o dano será leve. E como que eu classifico isso? São aqueles problemas que, apesar de ser mais urgentes, mas também pode esperar algum tempo para ser realizado. O 3 eu classifico como dano regular, que é um dano grave, que precisa ser solucionado assim que possível. Então ainda é uma situação que já está se agravando, e se eu ainda não fizer, se eu não fizer em médio prazo, ele vai se agravar mais e aí vamos ter um problema maior. Se eu classificar a gravidade daquele determinado problema como muito grave, então já começa a ter um grande dano em relação àquele problema. E aí eu tenho que fazer uma ação quanto mais cedo melhor em relação à classificação do problema em si. Porém, nós temos mais uma pontuação extremamente grave, que o dano é gravíssimo, e se for classificado assim, o problema tem que ser feito de imediato, sob pena de agravar a situação e você perder o controle. Então, a segunda conceito que eu falei anteriormente é a urgência. Então eu também utilizo a pontuação de 1 a 5 e a minha classificação muda para o entendimento em relação à gravidade. Então vamos lá. É urgente realizar, mas se eu pontuar como 1, o prazo pode ser longuíssimo e não há pressa para ser realizado. Então ele quer dizer que é uma urgência, mas também não há necessidade de correr para fazer isso. Então eu coloquei aqui de 2 a mais meses pode ser realizado o problema. Número 2, que é ao longo prazo, chega a torno de 1 mês. Se eu não fizer isso, ele pode se alongar um pouco. Eu posso fazer a ação, ele pode aguardar um pouco, certo? Porém, a gente classifica que tem que ser feito mais ou menos dentro de 1 mês. A pontuação 3, ele já se classifica com prazo médio, e ao qual eu saio da classificação de meses, e aí eu entro na resolução de semanas para fazer. Nesse caso, a gente pode colocar em 2 semanas, eu tenho que tratar esse problema. Então aqui a classificação, quanto mais cedo eu realizar, é melhor. Então eu tenho que fazer o mais cedo possível. Pontuação 4. Eu tenho que fazer a curto prazo. 1 semana no máximo,
certo? E a urgência ela já está como uma urgência que me trará prejuízo no futuro. Então ela já está uma pontuação muito crítica. E o quinto, a pontuação quinta é que eu tenho que realizar aquela ação imediatamente, não tenho tempo para esperar, senão eu vou ter um prejuízo enorme e a ação tem que ser imediata. Então eu tenho uma classificação de urgência, a qual eu trabalho entre meses, semana e imediato nas suas ações. Bom, então entramos no último tripé, na última estrutura da ferramenta, que é a tendência. Então a classificação também se mantém com 5, ok? E eu classifico da seguinte forma. Pontuação 1. Ao longo do tempo não irá mudar nada. Então, certo? Que o problema pode desaparecer ao longo do tempo. Então, se eu classificar como 1, eu estou dizendo que ao longo do tempo esse problema é pontual, passageiro e vai desaparecer. Então, eu não tenho uma tendência para ter que resolver esse problema. O número 2, ele pode piorar ao longo do tempo. Então, aqui ele já começa a dar indícios que eu preciso, ao longo do tempo, resolver aquele problema, só que ele surge lentamente e piorar o seu impacto na empresa. O número 3, se eu classificar como 3, ele vai ser piorar a médio prazo. Então aqui ele já está dizendo que se eu não fizer a médio prazo a ação, provavelmente o problema vai permanecer, certo? Só que se não for nada feito, se nada for feito, eu vou ter sempre aquele problema. Então eu tenho que fazer ação a médio prazo. Ele pode piorar, só que eu preciso, certo? Classificação de 4. Ele vai piorar a curto prazo. Então ele está me dizendo aqui que se eu não fizer nenhuma ação em curto prazo, ele está me dizendo que ao longo desse curto tempo, o problema vai piorar muito em um curto período de tempo. Então, assim, se eu não prestar atenção, eu vou ter um prejuízo tremendo, um dano tremendo a curto prazo. E o quinto, se eu classificar como 5, vai piorar rapidamente. Então eu estou classificando que se eu não fizer nada imediatamente, a toque de caixa, ele vai ser tão imprescindível a ação que se eu deixar para depois, vai ser tarde demais para resolver esse problema. Então a classificação de matriz de priorização tendência, ele mostra como eu devo gerenciar a minha tomada de ação na empresa. Ok? Para tudo isso, mas, ok, você vai falar, instrutor Dario, ok, eu entendi de onde veio, eu sei qual é o objetivo, eu entendi o que é gravidade, urgência e tendência, eu verifiquei como é a pontuação de cada, como eu classifico os critérios de pontuação. Ok, mas aí, como eu utilizo essa ferramenta? Essa ferramenta tem um cálculo super simples, tá? Ela é... Por ter essa questão de pontuação, eu preciso de uma forma simples para fazer o cálculo e ver realmente qual é a minha prioridade naquela resolução de problema. Então, o que ele vai pegar? O resultado da soma da gravidade, urgência e tendência, certo? Tá? Um ponto importante eu queria deixar aqui para vocês, que no mercado de trabalho, as empresas também utilizam o método de cálculo, em vez da soma, a multiplicação, tá? Por que eles fazem essa diferença? Porque às vezes a soma eu tenho pontos parecidos, muito próximos,
e com a multiplicação eu consigo uma abrangência maior. Porém, não deixa de ter um mesmo objetivo a ferramenta. É ter o cálculo para que eu consiga priorizar, classificar melhor, organizar melhor, e aí eu consiga entender o que eu irei fazer primeiro, certo? Módulo 2. Passo para a construção da ferramenta. Ferramenta de gestão matriz de priorização GUT, GUT. Bom, pessoal, chegamos ao segundo módulo desse treinamento. No primeiro módulo, eu demonstrei para vocês o objetivo, quem criou a ferramenta de priorização GUT, e demonstrei os meios de classificação, de pontuação e as formas de serem utilizadas para a utilização da ferramenta GUT, a matriz de priorização GUT. Agora eu irei demonstrar passo a passo como se constrói a ferramenta, como vocês irão determinar a construção dessa matriz para que vocês possam fazer o uso quando necessário, tá bom? É um módulo curto, porém objetivo, que eu queria mostrar para vocês passo a passo e bater um papinho como construir essa ferramenta, ok? Então vamos para a próxima etapa. Bom, o primeiro passo para a construção da matriz de priorização GUT vocês necessitam ter uma coluna, certo? Que vocês podem determinar na extremidade esquerda, ao qual vocês irão listar as causas dos problemas. Então tá aqui. Então eu listei aqui uma tabela, coloquei lá o tema problemas e aqui é onde vocês irão listar todos os problemas ao qual vocês necessitarão priorizar para utilizar a ferramenta, tá? Bom, é importante que todos tenham em mente que os problemas, sejam necessários para a priorização, precisam estar listados para que as pessoas possam visualizar de modo amplo, certo? Em forma de lista mesmo, tá? E aí as pessoas consigam depois utilizar a ferramenta de modo corretamente. Então, a ferramenta suporta isso. Então, a listagem é um método correto e ideal para a utilização da matriz. Bom, a segunda etapa para a construção da ferramenta, da matriz, é vocês listarem uma coluna para gravidade, urgência e tendência ao lado da coluna de problemas. Então, vocês podem visualizar que eu estou construindo de modo visual a minha matriz e eu estou listando as etapas de classificação que eu expliquei no módulo 1. Então é importante a gente sempre utilizar essa mesma sequência. Primeiro gravidade, depois urgência, depois tendência. Na terceira etapa, o terceiro passo, vocês vão definir a coluna qual será atribuída a pontuação. Então no módulo 1 eu coloquei para vocês que a pontuação é feita através da soma de gravidade, urgência ou tendência, ou algumas pessoas na indústria utilizam a multiplicação, eles utilizam esse método. Então a pontuação vem após a definição dessas colunas. Veja que eu já coloquei aqui como modelo, o qual disponibilizarei para vocês em Excel, né? Ele já está aqui com fórmulas para que faça a utilização da pontuação, tá? Automaticamente. Mas é importante que vocês saibam que a matriz é simples e você vai usar por etapa. Então, a primeira eu determinei o problema, na segunda etapa eu determinei a gravidade, urgência e tendência, e agora estou determinando a pontuação ao qual eu irei fazer a análise da forma. Por último, tá? Vocês vão determinar uma coluna para a classificação dessa pontuação.
O que seria essa classificação? Nada mais que vocês, após a determinação da fórmula, a classificação será, ele vai determinar em relação aos problemas e a pontuação dada de gravidade, urgência e tendência, em qual posição aquela priorização foi dada por vocês, tá? Por fim, na construção da matriz de priorização, temos que determinar acima das colunas uma linha com o qual irá ser atribuído o nome do responsável que fez aquela pontuação, tá? A matriz de priorização pode ser utilizada de diversas maneiras, tá? Esse modelo que eu estou determinando para vocês aqui no treinamento é um modelo que vocês podem utilizar separado, cada um ter seu formulário, sua matriz para fazer a pontuação, qual o responsável vai determinar. O responsável A vai determinar para esses problemas a pontuação de gravidade, urgência e tendência, e aí vai ter sua classificação, tá? É importante que há um outro método que eu também disponibilizei para vocês, um exemplo, tá? Que vocês possam colocar mais pessoas para fazer aquela pontuação, tá? Mas é importante que a gente consiga visualizar com o método que a priorização feita em formulários separados ou em conjunto, ela é importante. O seu critério em relação àqueles problemas e aí consiga juntar com os demais companheiros e aí verificar o que é importante para cada um, tá? Então é importante ter isso. Então essa ferramenta permite isso para vocês. E você colocando, utilizando essa ferramenta, vocês podem utilizar para qualquer fim, seja na sua vida profissional, sua vida pessoal. Tá? Na sua vida pessoal você pode utilizar para as atividades do seu dia a dia, o que priorizar, o que fazer no seu dia a dia, mas sempre colocando. A priorização sempre vai colocar, vou resolver meus problemas diários, meus problemas sejam em casa, sejam na empresa e assim por diante, tá? Módulo 3, aplicação da ferramenta. Ferramenta de gestão, matriz de priorização GUT, G-U-T. Bom, gestores, chegamos ao fim desse treinamento. Então, neste módulo, eu irei disponibilizar para vocês um exemplo de como aplicar essa ferramenta em relação a tudo que foi visto no primeiro módulo, que é a questão dos critérios de classificação, como fazer a pontuação e no segundo módulo, como construir a ferramenta, tá? Aqui eu iria pegar todo esse conteúdo e iria aplicar, colocar na prática para que vocês possam fixar esse conteúdo aprendido e poder utilizar com mais facilidades, ok? Então vamos lá, gestores, para a aplicação. Então está aqui um exemplo de matriz de priorização. Então no mercado de trabalho, vocês como gestores, vocês irão em algum momento necessitarão priorizar suas atividades, tomada de decisões, resolução de problemas no seu dia a dia, certo? E como gestores, vocês podem utilizar essa ferramenta para colocar vocês no norte, definir o que vocês precisarão fazer através do uso da ferramenta. Ok? Então aqui no exemplo, tá? Eu coloquei aqui em cima, tá? O critério de pontuação, os critérios, as classificações de gravidade, urgência e tendência e as pontuações para que vocês possam definir a pontuação para utilizar na ferramenta, tá? Então eles me trouxeram que eu tenho um problema de atraso de entrega de produtos, alto gasto de materiais de escritório, baixo índice de recompra de produtos e falta de controle de produtividade. Bom, eu tenho 4 problemas que eu preciso priorizar para que eu consiga resolver da melhor maneira possível do meu departamento, da minha empresa, tá? Então eu vou utilizar essa ferramenta. Então eu vou colocar o meu nome na matriz e aí eu colocarei a critério de classificação e de pontuação
determinado problema, tá? Então, para o atraso de entrega, eu determinei que a gravidade é número 4. Então, se eu for lá no número 4, ele é muito grave. Então, eu teria um grande dano. Para urgência, eu coloquei que minha pontuação também é 4. Então, se eu não resolver em curto prazo, em uma semana, eu vou ter um dano muito grande. E tendência, eu coloquei que é 3, certo? Então, que eu preciso, se eu não fizer ao médio prazo, certo? Eu vou piorar a minha situação. Então, a minha pontuação de somatório, aqui eu estou usando a questão de somatório, eu vou ter uma pontuação GUT de 11 para o problema atraso de entrega de produtos. Vamos para o segundo problema, alto gasto de materiais de escritório. Para o alto gasto de materiais de escritório, eu coloquei como gravidade item 2. Então, item 2 para mim é pouco grave. Então, o dano é leve. Para a urgência, eu coloquei que é número 2. Então, longo prazo. Então, eu posso realizar isso dentro de um mês. E para a tendência, eu coloquei que não irá mudar. Se eu não fizer agora, nesse momento, né, eu não vou ter nenhuma mudança. Então, a minha pontuação de GUT ficou com 5. Próximo problema, baixo índice de recompra de produtos de cliente. Eu classifiquei como 5, sendo 5 como gravidade, que é extremamente grave, o dano é gravíssimo para a empresa. Então, se eu não tratar esse problema de recompra, de baixo índice de recompra de cliente, eu vou ter um problema gravíssimo. Para urgência, eu coloquei 5, que também é muito imediatamente, que eu preciso tratar isso imediatamente, não tem como esperar, eu tenho que tratar esse problema. E para a tendência, eu coloquei 4, que é piorar a curto prazo. Então, eu tive uma pontuação de 14 de GUT. E para o último problema, falta de controle de produtividade. Para a gravidade eu usei 3, então grave, então eu coloquei como pontuação grave, dano regular. Para urgência eu coloquei número 4, opa, para mim então, eu tenho que fazer em uma semana, então eu tenho que tratar isso aí. Para tendência eu coloquei 3, então para o 3 piorar, que vai piorar a médio prazo, que me deu uma pontuação de 10. Feito essa pontuação, ao critério que eu utilizei conforme essa tabela, eu tive uma pontuação e minha matriz me classificou o que realmente é importante para mim no meu critério de pontuação, de priorização, tá? Então, o primeiro problema que eu tenho que tratar é o baixo índice de recompra de produtos clientes. Então, é porque ele deu uma pontuação de 14. Então, se eu não tratar o baixo índice de recompra de produtos clientes, eu não vou ter caixa, porque eu não estarei vendendo, e aí eu vou ter um dano muito grave, e eu preciso fazer isso imediatamente, senão eu vou ter um problema muito grande para a minha empresa, para o meu departamento. Em segundo, ficou aqui, ó, atraso de entrega de produtos. Opa, tem um outro problema que eu preciso tratar após tratar esse primeiro, que é atraso de entrega, que está interferindo em prejuízos para a minha empresa, para a minha organização, para o meu departamento. Em terceiro, ficou falta de controle de produtividade, como 10 pontos. E por último, ficou o quarto aqui, ficou o alto gasto de materiais de escritórios. Então, se eu fosse utilizar essa matriz de priorização para tratar esses problemas, eu iria seguir essa classificação qual a minha matriz deu. Então, eu pontuei, eu determinei o que é importante para mim, para o meu departamento. Então, eu vou tomar decisões, eu vou disponibilizar recursos para tratar esses problemas através da matriz de priorização. Então, como vocês puderam ver, a ferramenta é simples, objetiva, e vocês conseguem utilizar para qualquer necessidade, certo? A ferramenta é super útil e importante para vocês. Bom, pessoal, chegamos ao fim do treinamento. Como é de padrão, eu disponibilizo para vocês um arquivo da ferramenta para que vocês possam utilizar quando necessário.
e, e ainda fixar mais o conteúdo, ok? Então aqui vamos abrir o arquivo, tá? Bom, então como eu disse para vocês, então segue o arquivo. No treinamento eu tenho deste modelo, qual apresento um responsável em cima da matriz de priorização. Porém eu citei para vocês que há um outro método também que é útil para as empresas, qual você coloca mais responsáveis para fazer o uso da matriz de priorização, tá? Então, um exemplo, eu vou citar usando essa planilha que eu fiz aqui, tá? Só que com os responsáveis, ok? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui alguns responsáveis. Então, responsável A, B, C e D. Então, aqui são os responsáveis. Os problemas que eu citarei são, vamos lá, atraso de entrega, atraso de produção, melhor, de produção do produto. Outro problema que a gente pode falar, produto com falta de especificação para a produção, ok? Produção. E mais um que eu queria citar aqui, por exemplo, a gente pode colocar aqui produto com manchas, tá? Então eu coloquei 3 probleminhas. Vamos dizer que eu tenho um problema na parte produtiva, tá? E a qual a equipe, o gestor precisa determinar qual desses itens que tem maior problema no processo produtivo pudesse classificar para tratar esse problema, tá? Então, para o primeiro exemplo, o responsável A colocou que ele vai ser 3 para gravidade, 2 para urgência e 3 para tendência. O responsável B para atraso de produção produto colocou 5, 3 e 2. O responsável C colocou 3, 2 e 4. O responsável D colocou 3 e 3, tá? Então vamos analisar o que os responsáveis citaram para o primeiro problema. Então, para trás de produção do produto, o responsável A colocou que para a gravidade o item 3 ele dá aqui como é grave, só que é um dano regular, certo? Então ele determinou que a gravidade para ele é 3. Se eu comparar com o responsável B, o responsável B já me colocou que ele é extremamente grave, então o dano é gravíssimo para ele. Para o responsável C, também citou que é uma gravidade grave, porém com dano regular. E o D também citou grave com dano regular, ok? Agora para a urgência. O responsável A citou que ele é 2, então a urgência para ele é longo prazo, dada de 1 mês. Para o responsável B, ele colocou que é prazo médio, 2 semanas para realização. O responsável C colocou com urgência que é 2, então é longo prazo, 1 mês também. E o responsável D colocou 3. Então ele colocou que também é o prazo médio, 2 semanas, certo? Para a urgência. E para a tendência, o responsável A colocou que é 3. Então, se vai piorar a médio prazo para ele. O B colocou que vai piorar a longo prazo, certo? E o responsável C colocou que para ele vai piorar a curto prazo. Então, para ele foi mais crítico. E o responsável D colocou vai piorar a médio prazo. Totalizando a soma dos 4 responsáveis para o atraso de produção do produto, então ele teve uma pontuação GUT de 36, ok?
Para o segundo problema, o responsável A me diz que é 5 gravidade, 3 urgência e 4 tendência. Para o B, ele colocou 4 gravidade, 4 urgência e 5 tendência. Para o responsável C, ele colocou 3 gravidade, 2 urgência e 4 tendência. Para o responsável D, ele colocou 3 gravidade, 2 urgência e 1 tendência, o qual definiu os 4 responsáveis. Então vamos para a leitura desse segundo exemplo. Para o produto com falta, ficou faltando aqui, de especificações para produção. Para o responsável A, ele definiu que a gravidade para ele é extremamente grave, então o dano será gravíssimo à empresa. Para o responsável B, ele colocou que é muito grave, o grande, que trará grande dano para a empresa. O responsável C, ele colocou que é grave, só que é um dano regular. E para o responsável D, ele colocou que também é um dano grave, que é regular, certo? Para a urgência, o responsável A me colocou 3, então 3 é prazo médio, 2 semanas para realização. O responsável B me colocou curto prazo, então ele tem 1 semana para a realização. O responsável C colocou, então para ele o nível 2 é para longo prazo. E o responsável D colocou também que é a longo prazo para 1 mês, ok? E por último nós temos a tendência para a definição da pontuação. Para o responsável A, ele colocou que é 4, então 4 vai piorar a curto prazo. O responsável B, para ele vai piorar rapidamente, então ele colocou 5, então tem que fazer imediatamente. O responsável C colocou 4, também vai piorar a curto prazo. E o quinto, o responsável D, colocou que para ele é 1, que não irá mudar. Então, para o problema de falta de especificação de produção, para a produção, deu uma pontuação de 40 GUT. Por último, vamos para o produto com manchas. Então, ele vai colocar, o responsável colocou 2, 2 e 3. O responsável B colocou 3, 3 e 2. O responsável C colocou 1, 4 e 3. E o responsável D colocou 2, 3 e 1. Então vamos lá para a leitura desta pontuação. Para produtos com mancha, o responsável A definiu a gravidade como 2. Então 2 na tabela, pouco grave, dano leve. Para o responsável B, ele colocou que é grave, dano regular. Para o responsável C, ele colocou que não tem gravidade para ele, então o dano é mínimo. E para o responsável D, ele colocou que é pouco grave, o dano é médio, certo? Para urgência, o que o responsável colocou? Colocou que é 2 a longo prazo, então urgência é para longo prazo mais de 1 mês, para resolução do problema. O responsável B já definiu que é o prazo médio, em 2 semanas tem que resolver o problema. O responsável C colocou 4, então para ele, em curto prazo, 1 semana para a realização do problema. E o responsável D colocou prazo médio em 2 semanas para resolver. E por último, na tendência, eles colocaram, o responsável é para produtos com mancha. A tendência para o responsável é 3, vai piorar a prazo médio. O responsável B vai piorar a longo prazo, então não é tão importante para ele. O responsável C também vai piorar a médio prazo. E o responsável D, para ele, não irá mudar. Então, a tendência para ele não vai interferir nesse problema. Gerando um problema, uma pontuação de 29 GUT, certo? Então, nós temos os 3 itens, ok? Iremos classificar, então, a equipe conforme foi feito a análise da pontuação para cada responsável. Então nós temos os responsáveis, os problemas para o responsável A, pontuação A, para o B, para o C e para o D, certo?
Então, cada bloco, cada um respondeu sua pontuação, de acordo com os critérios da matriz. Então, vamos analisar. Dos 3 problemas colocados para priorização, nós tivemos uma pontuação 40 para produto com falta de especificação de produção. Então, esse item interfere diretamente na produção. Então, ele vai ser o primeiro, certo? Conforme a pontuação, o segundo item que vai interferir no problema de produção para a equipe é o atraso de produção do produto. Então, a classificação vai ser 2. E, consequentemente, como nós temos 3 itens analisados, o produtos com manchas será o terceiro item a ser classificado. Então, a equipe aqui determinou que é importante para eles, para que pudessem tratar esses problemas, o qual irá escolher o item 1, com falta de especificação para a produção, para tratar esse problema, depois irá tratar o atraso de produção do produto, e o terceiro, o produto com manchas, será tratado pela equipe. Então, vocês puderam verificar como eu posso utilizar facilmente essa ferramenta também com N pessoas para a tabulação da matriz de priorização, tá? Então, eu quis demonstrar por esse exemplo como utilizar mais de um responsável para utilizar a matriz de priorização e definir a classificação para resolução de problemas, tá? Então, nesse arquivo eu vou ter mais responsáveis, né, com mais responsáveis para utilizar a ferramenta, ou também eu vou ter aqui uma ficha para que cada um possa fazer individualmente, tá bom? Então, esse é um exemplo simples de mais um jeito de vocês aplicarem a ferramenta e utilizarem no seu dia a dia, ok? Espero que tenham entendido, compreendido melhor o treinamento e com esse exemplo do uso da ferramenta possa ter fixado melhor o conteúdo. Esse arquivo eu disponibilizarei para vocês fazerem o download e utilizar aí quando necessidade, ok? Muito obrigado e até o próximo treinamento, caros gestores.